Esta viagem começa em Portsmouth, na costa de New Hampshire. Contornando o litoral, ela segue para o interior em direção a Exeter, uma das cidades mais antigas do estado. A rota continua pela folhagem de outono de New Hampshire, a caminho de um dos mais importantes circuitos de corrida dos Estados Unidos, o New Hampshire Motor Speedway. Depois, a jornada segue para um dos mais impressionantes lagos do estado, antes de continuar na Grande Cordilheira das Montanhas Brancas. Da estrutura vulcânica de tirar o fôlego da Cathedral Ledge, a viagem segue pela Crawford Notch, até Arethusa Falls, uma das mais populares cachoeiras da região. E termina entre os picos mais altos do nordeste dos Estados Unidos, na Presidential Range. Este é o estuário do rio Piscataqua, onde fica o centro metropolitano de Portsmouth, a terceira cidade mais antiga dos Estados Unidos. O primeiro registro europeu da região é de 1603, e a colonização começou oficialmente 20 anos depois. No século XIX, a cidade estourou com um novo crescimento durante o pico da indústria dos navios. E as casas e construções históricas permanecem como prova do passado próspero da cidade. Uma série de incêndios no início dos anos 1800 destruiu muitos dos edifícios de Portsmouth, mas a cidade conseguiu preservar numerosos exemplos de sua arquitetura colonial. Evidências dessa rica história ainda existem. Principalmente no Museu Histórico Strawberry Bank. Fundado em 1966, o museu compreende mais de 4 hectares de casas restauradas e jardins originais. Os visitantes são convidados a conhecer quase 4 séculos de típica vida americana. 42 edifícios históricos estão sobre suas fundações originais. O mais antigo é de 1695. Colonizada originalmente pelos ingleses nos anos 1630, a área foi chamada de Strawberry Bank por causa da abundância de morangos na região. A vizinhança ficou conhecida como a comunidade da Doca do Lamaçal, e sua história tem mais de 375 anos, o que a torna um dos distritos mais antigos e há mais tempo ocupados dos Estados Unidos. Do outro lado do porto fica Newcastle, a única cidade em New Hampshire feita de ilhas. Com fortes históricos, parques e resorts de alta classe, a cidade é um importante destino turístico. E localizado no canto sudoeste da ilha principal, de frente para o Atlântico, o Hotel Wentworth by the Sea dá as boas-vindas aos visitantes há quase 150 anos. Originalmente conhecido como The Wentworth, o hotel foi construído em 1874 e inspirado nos elegantes transatlânticos da época. Sua marca ficou na história quando, em agosto de 1905, recebeu os representantes russos e japoneses que negociaram os termos para o fim da guerra entre os dois países. Após fechar em 1982 e quase ser demolido, o Wentworth by the Sea foi salvo e reaberto em 2003. Do outro lado da ilha, fica a península que é o local das defesas marinhas há mais de 200 anos, o Fort Stark. O que se vê hoje são pesadas fortificações da Segunda Guerra Mundial criadas para proteção contra ataques de submarinos. Muito distante das construções iniciais, os fortes de madeira construídos para defender os colonos.
O forte leva o nome do general da Guerra de Independência do século XVIII, John Stark, cujo lema, viver livre ou morrer, foi adotado pelo estado de New Hampshire. Ao sul, do outro lado do porto, fica o Parque Nacional de Odiorsey Point. Os 133 hectares incluem 7 habitats distintos, todos a uma distância de 1 hora caminhando. Embora não pareça agora, o parque foi uma base militar importante na Segunda Guerra Mundial. O Fort Dearborn, como era chamado na época, foi vendido ao estado em 1961. Mas mesmo após a transformação, ainda existem casamatas escondidas sob montes de terra. Uma das maiores atrações do parque é o Seacoast Science Center, que atrai mais de 100 mil visitantes por ano. De fato, a costa de New Hampshire é cheia de parques e atividades recreativas. Seu litoral, de 29 quilômetros, pode ser o mais curto dos estados americanos, mas certamente não lhe faltam atrações. Como Rye, uma cidade de frente para a praia. Da época dos primeiros colonos no século XVIII, a cidade prosperou como rústico posto avançado de pesca, e a lenda local ainda fala sobre piratas saqueadores e tesouros enterrados. Mas conforme evoluiu, a cidade se tornou um destino popular durante o século XIX. Hoje, Rye é primeiramente uma comunidade residencial tranquila. Muitos dos bairros ao longo da costa são cercados pelo mar de um lado e por canais sinuosos que serpenteiam pelo pântano do outro. As casas imponentes que pontuam a costa são símbolos da rica história da região. Vários estilos arquitetônicos estão representados entre as casas à margem da água. Variando de influência tradicional à mais moderna, as casas e propriedades de veraneio substituíram os grandes hotéis de madeira e casas em estilo vitoriano que uma vez viram uma afluência de viajantes de férias. A jornada agora segue para o interior, rumo a Exeter. Ela é uma das 4 cidades originais estabelecidas em New Hampshire nos anos 1630 e começou como um porto comercial com uma próspera indústria de construção de navios. As casas históricas da Front Street são lembretes da riqueza e da prosperidade originais de Exeter. As casas mais antigas foram construídas no começo dos anos 1800 para os comerciantes mais notáveis da cidade. Muitas foram construídas em estilo federalista, arquitetura favorita no início do século XIX. O estilo também é conhecido como estilo Adam, por causa do arquiteto inglês Robert Adam. Ele apresentou uma variação adaptada da arquitetura georgiana, caracterizada pela cuidadosa atenção à simetria e ao equilíbrio. Mas o mais interessante é este edifício, o Hotel Major Blakes. A cidade afirma que, em outubro de 1853, uma reunião secreta de abolicionistas ocorrida aqui levou à fundação do Partido Republicano. 7 anos depois, a eleição de seu candidato, Abraham Lincoln, mudaria o rumo da história. Rumo ao norte pode-se ver o querido espetáculo de outono de New Hampshire. Por todo o estado, mais de 4.000 fazendas podem ser vistas entre a colorida folhagem. Mas há um espetáculo surpresa abrigado entre as árvores: o New Hampshire Motor Speedway. O local era ocupado originalmente pelo Briar Motorsports Park, que abriu nos anos 60. O circuito mudou de proprietários em 1989 e todo o complexo foi completamente reprojetado. Mas em vez de consultar engenheiros, os novos proprietários consultaram apenas um inspetor que traçou a pista com estacas de madeira.
O método pode não ter sido ortodoxo, mas funcionou, e o New Hampshire Motor Speedway abriu oficialmente em junho de 1990. Apelidado de a Ilha Mágica, o circuito cedia centenas de eventos por ano, de encontros de autoclubes a corridas profissionais importantes. O circuito também cedia a mais antiga corrida de motocicletas dos Estados Unidos, a Loudon Classic, que ocorre todo ano desde 1923. Deixando para trás o ronco dos motores, chega-se a um local muito mais tranquilo. O Canterbury Shaker Village. Conhecidos oficialmente como Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo, os Shakers são um grupo religioso criado na Inglaterra no século XVIII. Eles foram apelidados de Quakers sacolejantes por causa das danças que fazem durante os cultos. Seguindo a crença em propriedade pública e vida simples, eles se tornaram construtores e artesãos de sucesso. E seus produtos se tornaram sinônimo de qualidade e confiança. Estabelecido em 1792, o Canterbury Shaker Village é um dos vilarejos mais antigos e bem preservados. Em seu auge, nos anos 1850, 300 pessoas viviam e trabalhavam em 100 edifícios localizados em 1.200 hectares. Mas a comunidade entrou em declínio gradualmente, e sua última residente, a irmã Ethel Hudson, morreu em 1992. Hoje, o vilarejo é um museu com 25 edifícios originais restaurados, cercados por aproximadamente 300 hectares de campo. Sua missão é preservar o legado de 200 anos dos Shakers de Canterbury. Cerca de 20 quilômetros ao norte, fica este vasto grupo de lagos e córregos. A paisagem notável foi esculpida pelo movimento de um manto de gelo continental há mais de 15 mil anos. Localizado no sopé das Montanhas Brancas, fica o Lago Winnipesaukee, o maior de New Hampshire. Viajantes de férias aqui eram tradicionalmente famílias da classe trabalhadora, mas ocorreu uma afluência de famílias ricas desde a virada do século. Como resultado, muitos chalés de veraneio antigos foram substituídos por grandes propriedades. O lago cobre uma área de 115 km² e tem mais de 270 ilhas habitáveis. O rio é cercado por 3 cordilheiras e costa arborizada, e sua água cristalina alimentada pela nascente é um destino popular entre visitantes e habitantes locais. Agora a jornada se aprofundará nas montanhas para explorar o Lago Ossipee. Com 1.300 hectares, o lago é o 6º maior de New Hampshire. Ao fundo, fica a Cordilheira Ossipee, que forma um círculo ao redor do local de um vulcão extinto há muito tempo. Este lago tem uma extensa rede de baías e rios, e partes do litoral permanecem intencionalmente rudimentares. Estes espaços abertos protegidos são um lar de várias espécies ameaçadas de animais e plantas raras. Alguns vilarejos estão localizados ao redor da margem, juntamente com pequenos aglomerados de casas de temporada e casas para alugar de frente para o lago. A maioria das casas foi construída entre os anos 50 e 70, muito depois do raro terremoto de 5,5 de magnitude que ocorreu na região em 1940. A vizinhança apresenta arquitetura variada, de estilo moderno, que vai desde esta casa de telhado íngreme em formato de A a projetos coloniais mais tradicionais. Mais ao norte, fica o Madison Boulder Natural Area. O nome do parque faz referência ao que se encontra na floresta. Esta enorme rocha de granito, um tesouro geológico, pesa mais de 4.500 toneladas.
Durante a última era do gelo, a movimentação glacial transportou esta pedra cerca de 3 quilômetros para o sul de seu local original. Esta região é um paraíso não só para geólogos, mas também para arqueólogos. Foram localizados 21 sítios pré-históricos de povos nativos com mais de 10 mil anos. A exploração dos europeus começou na metade do século XVII, e sítios históricos como a Ponte Albany podem ser vistos por toda a parte. Mas é a beleza natural da área, conhecida como Floresta Nacional das Montanhas Brancas, que mais atrai os numerosos visitantes que aparecem todo ano. E é fácil entender o motivo. Uma das muitas atrações são as correntezas do rio Swift, que fica no coração do Vale do Monte Washington. A estrada Kancamagus acompanha o rio por 54 quilômetros, descendo mais de 730 quilômetros do começo até o final. Conhecida oficialmente como Rota 112, esta estrada abriu em 1959 e, desde então, é uma das rotas cênicas mais frequentadas do Nordeste dos Estados Unidos. O tráfego mais intenso ocorre no outono, quando visitantes vêm para admirar as cores de fogo das folhas durante o pico da estação. Viajantes que queiram fazer o passeio precisam planejar com antecedência, pois não há postos de gasolina ou sinal de telefone celular. Porém, há áreas de acampamento ao longo do caminho. A estrada leva o nome do chefe indígena Kancamagus, que significa aquele que não teme. Ele seguiu os passos do pai e do avô, mantendo a União Pennacook, uma aliança pacífica de 17 tribos vizinhas. E esta é uma das muitas cachoeiras encontradas pelas Montanhas Brancas, que tem mais de 100 cachoeiras do tipo. Aproximadamente um quarto das cachoeiras do estado. O magma que criou esta cordilheira foi formado há milhões de anos, quando a placa norte-americana se deslocou para o oeste. A primavera é o auge das cachoeiras de New Hampshire. Mas uma visita no outono também revela as grandes proporções destes afloramentos. Por todo lado, existem lembretes geológicos de como esta paisagem foi formada. Estes picos, conhecidos como Montanhas Motte, foram formados no estágio final da cristalização do magma, há cerca de 200 milhões de anos. As cavidades com veios de cristal da montanha Middle Motte a tornam a favorita entre colecionadores de pedras preciosas. A grade de metal que garante a segurança dos visitantes não está aí à toa. Esta é a Cathedral Ledge, uma descida inclinada de 200 metros de pura rocha esculpida por geleiras que exibe vistas espetaculares do Saco Valley lá embaixo. Mas, convenientemente, é a inclinação suave que faz dela facilmente acessível e um destino querido por caminhantes. Aliás, uma das trilhas, conhecida como Rota Padrão, é uma das mais antigas e populares da América do Norte. E não surpreende que este seja um destino importante entre alpinistas. As primeiras tentativas de escalar a face da Cathedral Ledge ocorreram nos anos 30, representando o nascimento da escalada técnica de pedra na Nova Inglaterra. Rotas classificadas foram planejadas para servir alpinistas de todos os níveis de habilidades, de caminhos mais fáceis como a brincadeira de criança e a proa, a outras que atraem alpinistas mais experientes e aventureiros, como hospício e morte.
Esta maravilha geológica faz parte do Parque Estadual Echo Lake, criado nos anos 50 para proteger a área do desenvolvimento comercial. Favorita entre motociclistas, a estrada Crawford Notch, como muitas outras da região, começou como uma rota comercial. Ela foi batizada com o nome da família Crawford, que abriu uma estalagem por aqui em 1803. Desde então, o local ficou estranhamente associado a mitos e lendas, passados de geração para geração de viajantes. Histórias sobre tesouros perdidos, traições e loucura que colaboram com a mística do lugar. Em Twice Told Tales, o autor do século XIX Nathaniel Hawthorne, visitante frequente, conta a desafortunada história da família Willie, que morreu em um trágico deslizamento de pedras em 1826. Histórias de lamentos de espíritos que assombram Crawford Notch ainda são contadas para viajantes hoje em dia. Mas nem todas as histórias são lembretes assustadores de acontecimentos terríveis. O nome desta cachoeira foi inspirado num poema, que por sua vez foi inspirado em um mito grego. Arethusa Falls. Dizem que o nome foi tirado de um verso de 1820 do poeta inglês Percy Bysshe Shelley. No poema, uma bela ninfa, Arethusa, é perseguida pelo apaixonado deus rio Alfeus. O oceano ouve seu pedido de socorro e, para ajudá-la, a transforma em uma fonte. A grande cordilheira que se aproxima marca a última parte do passeio pelas Montanhas Brancas de New Hampshire, a Presidential Range. Estes são os picos mais altos do Nordeste dos Estados Unidos, com 9 dos cumes ultrapassando 1.200 metros. A primeira vez que exploradores europeus avistaram estes cumes foi em 1524, das águas próximas a Portsmouth, onde esta viagem começou. Em 1819, os exploradores Abel e Ethan Crawford, pai e filho, criaram uma rota até o cume do Monte Washington. O caminho é usado até hoje, o que o torna a mais antiga trilha ainda em uso do país. No ano seguinte, Ethan guiou um grupo de homens até o topo da nova rota, a fim de nomear as montanhas do entorno. Eles batizaram 4 dos picos mais altos com os nomes dos 4 presidentes que sucederam George Washington: Adams, Jefferson, Madison e Monroe. Finalmente, a jornada atinge seu ápice, o próprio Monte Washington. O pico tem mais de 1.900 metros de altura. Para observar e registrar as condições climáticas do pico, o Observatório do Monte Washington foi construído em 1932. Foi o primeiro do tipo no mundo. Durante uma forte tempestade, apenas 2 anos depois, a estação mediu uma rajada de vento de 372 km por hora. Na época, foi a maior velocidade já registrada para ventos na superfície da Terra. Recorde mantido até os anos 90. Desde a construção, este aglomerado de edifícios no topo é chamado de Cidade entre as Nuvens. Uma descrição perfeita e um lugar de tirar o fôlego para encerrar esta jornada.